Boa noite, amados irmãos, também queridos ouvintes. Esta noite nós vamos compartilhar mais uma coluna do Jave, a palavra revelada que nós temos desfrutado no decorrer de toda a semana. E esse é o Jave 344. E nós vamos hoje compartilhar com os irmãos uma parte dessa palavra que fala pais intercessores. E o tema dessa palavra hoje é: não temas, crê somente. Ó Senhor Jesus. Para abrir essa palavra, a gente sabemos que a gente temos que cuidar bem dos irmãos, cuidar bem do ambiente familiar, e sobre a nossa responsabilidade pesa ali a esposa, pesa os filhos, e esse encargo de cuidar bem da família foi confiado a nós. Então, essa noite nós vamos ver uma parte da intercessão de um pai que intercede pela sua filha. Ele deva no início ter gastado todo o seu tempo, em como resolver tais situação. Mas existem situações que nós precisamos correr para aquele que pode resolver. Então nós vamos compartilhar hoje essa palavra, pais intercessores, e o tema da palavra é: não temas, crê somente. Para começar, nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 23. Ó Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 23. Amém? Amados irmãos, o título da palavra, irmão, que é o pedido de Jairo. O versículo 21 fala assim: tendo voltado do barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Esse foi o pedido de um pai, foi o pedido de Jairo. A situação da sua filha já estava bem adiantada, a pedido de morte. E a gente cremos que ele devia, há tempos, tentado resolver a situação. Mas aquilo que a gente falamos aqui no início, existe situação, você precisa procurar quem que pode socorrer. Os nossos esforços naturais, às vezes, não ajudam. Então, aqui vamos pegar alguns princípios que esse pai teve. No versículo 21, fala que Jesus, voltando do barco para o outro lado, afluiu para a grande multidão, e ele estava junto ao mar. No versículo 22 fala assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. O primeiro princípio aqui é que ele sabia onde Jesus estava. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos ganhar. Onde Jesus está? Ele está vivendo em mim, no meu lar? Ele está perto? Onde ele está? Esse é o primeiro ponto que Jairo viu. Ele sabia onde Jesus estava. E o segundo ponto fala que ele prostrou-se a seus pés. Aqui vai falar para nós que era um chefe da sinagoga, um homem do alto escalão. Aqui, ele como autoridade, ele se submeteu à autoridade a ponto de prostrar diante dela. Então ele reconheceu que ele era limitado para tal situação. Talvez ele tentou resolver a situação da filha, na doença ali. Não sabemos qual a doença que a filha tinha. Se era psicológico, se era emocional, se era espiritual. Mas o ponto aqui é que a filha estava doente a ponto de morte. E trazendo essa palavra para nós vamos aplicar na vida espiritual. Nós vamos falar, não vamos falar do emocional e nem do psicológico. Nós vamos aplicar essa palavra hoje na vida espiritual. Porque nós somos filhos de Deus, crentes, os nossos filhos também somos crentes, têm a vida de Deus. E a gente sabemos que na controvérsia desse mundo, nada coopera para que eles avancem na vida espiritual. Então, o que Jairo fez aqui? Ele foi até o Senhor. A gente, para cuidar de filhos, a gente primeiro, a gente precisa ter experiência
de oração. Quando fala interceder, fala de momento de orar. Dentro do meu ambiente familiar, eu preciso ter um momento de oração. Na minha oração matinal, na minha oração de intercessão, tanto pela família, tanto pela igreja. Esse é um momento que nós precisamos ter. E aqui fala que Jairo, ele procurou o Senhor. E ele conhecia a situação da filha. Eu creio que ele deve ter orado. Ele deve ter orado muito. Mas chegou o momento dele pedir socorro a quem podia o ajudá-lo. Tem momento na nossa vida, dentro do ambiente familiar, especialmente com nossos filhos, na esfera que vivemos hoje desse mundo, onde a iniquidade opera a passos largos, os nossos filhos não têm força suficiente para desfrutar de uma palavra, para ter um momento de comunhão com Deus por meio da oração. Os pais precisam ajudar. Eu preciso ter esse momento de oração na minha casa, individual, coletiva e também intercessão para a minha casa. Ó Senhor Jesus. E aqui Jairo, ele reconheceu, ele como autoridade, chefe de sinagoga, ele reconheceu que a situação não dava para ele resolver. E ele buscou a quem podia. Então o primeiro ponto, ele sabia onde Jesus estava. O segundo é que Jesus está acessível a todos e em qualquer lugar. Quando a situação, irmão, já está bem avançada, que você não consegue, você precisa buscar aquele que pode. E aqui ele viu, ele reconheceu que Jesus podia resolver a situação dele. Então a gente viu que era uma pessoa que cria. Então o tema que nós vimos, crer. Ele precisava crer. E ele foi com total absoluta que Jesus podia curar a sua filha. E no versículo 23 fala assim, e insistentemente ele suplicou. Ou seja, ele não pediu uma vez para Jesus curar a sua filha. Ele ali estava insistentemente suplicando. Ele falava, minha filha está morrendo, só preciso ter misericórdia. Então ele gastou um tempo ali insistindo com o Senhor. E aí qual que é a crença que ele viu aqui? O versículo 23 fala assim, insistentemente ele suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então ele cria que o Senhor podia resolver essa situação, porque ele insistiu que o Senhor fosse à sua casa. E aqui na coluna do Jave fala assim, ele suplicou que Jesus fosse até a sua casa a fim de curar sua filha, sua única filha. Essa súplica tinha justificativa. Sua filha estava à beira de morte. Esse é um ponto que eu quero tocar, irmão. Nós não podemos esperar os nossos filhos hoje chegar a ponto de morte espiritual. Eles estão convivendo conosco 24 horas dentro do nosso ambiente familiar. Nós precisamos estar apercebidos do que está acontecendo. E aqui fala assim, dessa história podemos extrair lições, né? Então nós não podemos ficar passivos com a situação que está ocorrendo no nosso lar, com os nossos filhos. Nós precisamos correr atrás do Senhor. Não tentar resolver da nossa maneira, porque se nós tentarmos resolver a situação dos nossos filhos na área espiritual, nós vamos aplicar muita lei neles. Nós precisamos orar, interceder ao Senhor, pedir misericórdia pelo Senhor, para que o Senhor restaure a vida espiritual deles. Ó Senhor Jesus. Então aqui, talvez você, pai e mãe, também tenha um filho sim, doente em casa. Não fique acomodado. Ore, busque ao Senhor, na comunhão, que o Senhor trará luz. À medida que você separa o tempo para interceder pelo seu filho, ajoelhe, irmão, 20 minutos, 10 minutos por dia, ore. Não tem como resolver. Nós não temos como resolver essa situação. A Bíblia cita que nossos filhos, nós conseguimos cuidar deles até os 14, 15 anos. Depois desse período, é só joelho, é só oração. E se nós insistir em tentá-lo recuperar da nossa maneira, nós vamos acabar de matá-los. Nós precisamos estar orando, intercedendo. Esse é um momento crucial que nós precisamos ter. Ver na situação e interceder. Porque aquele que nós buscamos pode resolver a situação.
Então aqui, ele viu insistentemente e suplicou e creu que Jesus impôs a mão na filha dele, ela seria curada. É isso que nós precisamos crer também. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos e crer que o Senhor vai cumprir essa obra. O nosso coração precisa alegrar nessas orações e deixar que o Senhor resolva esta situação. Nessa medida que Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, veio a notícia que não era esperada. Jesus estava indo, Jairo estava com um semblante alegre, porque ele cria que Jesus podia chegar lá, impor a mão, e a filha dele podia ser curada. Mas aí, nessa ida para lá, enquanto ele ia, veio os mensageiros de lá para cá, dar a notícia que a filha tinha morrido. Nesse momento, eu creio que o semblante de Jairo deve ter caído de novo. Porque até no momento que ele foi buscar o Senhor, o filho ainda estava viva. Ainda estava respirando. Mas aí veio a notícia que a filha morreu. E agora? O semblante de Jairo deve ter desfalecido. Mas, o que os mensageiros não sabiam é que Jesus não só curava, mas como ele ressuscitava. Isso não estava a par dos mensageiros. Eu creio que Jairo podia crer nisso, que o Senhor podia curar a sua filha. Mas também, entre aspas, nele, ele não cria que o Senhor ressuscitava. Porque eles criam no Jesus que curava. Então a mensagem dos mensageiros para Jairo, falando que a filha morreu, deve ter desmoronado sobre ele. E aí é que nós precisamos crer, que Jesus está acessível a todos em qualquer momento. Nós podemos confirmar isso em Salmo, capítulo 145, no versículo 18 e 19. Vamos ler. Salmo 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e os salvam. Então esse Jesus aqui, ele não só curava, como ele ressuscitava. Para a parte do homem de Jairo, ele precisava crer que o Senhor podia mudar a situação. E também em Isaías 57, Senhor Jesus. Isaías capítulo 57. Ó Senhor Jesus. No versículo 15. Está assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto, no santo lugar, mas habita também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa é a palavra de ressurreição que nós falamos. Jesus estava ali como aquele que era o médico da cura, mas ele também é aquele que dava vida. Ele que dá vida. Ele podia ressuscitar. E os mensageiros não estavam à mercê disso. Então um trecho do Jabe vai falar assim: os mensageiros achavam que Jesus podia curar, mas não sabia que ele podia ressuscitar. Muitos buscam Jesus que cura, mas não o que ressuscita. Então aquele que veio e nos regenerou, ele colocou em nós a vida eterna. Ele colocou dentro do coração do homem a vida eterna, sem que o homem perceba. Então aqui, os mensageiros não estavam à mercê dessa palavra da ressurreição. Ó Senhor Jesus, portanto os pais, não entregue os pontos, não insiste na situação alguma, que Jesus não possa reverter. Não há situação que o Senhor não pode compadecer e reverter, irmãos. Ó Senhor Jesus, Jesus não... É triste quando vemos pais que já deixaram de incomodar o mestre por achar que o caso seja difícil demais para ele. Então, irmão, existem situações no nosso ambiente
que nós precisamos clamar pelo Senhor, buscar ajuda daqueles. E foi isso que Jairo fez. Ele se rendeu, prostrou diante do Senhor, aos pés de Jesus. Embora fosse uma autoridade, reconheceu a autoridade celestial, vindo da parte de Deus. Ele pôde ver em Jesus a vida e a ressurreição, porque pelo ponto do pedido dele, ele cria. Então, conhecer o estado de sua filha, e via sua incapacidade. Então ele via que a situação que a filha estava passando era incapacitado para ele resolver tal situação. Foi nesse momento que ele correu atrás de quem podia. Jesus é aquele que veio para dar vida. Ó Senhor Jesus. Então ele foi buscar ajuda de quem podia resolver o quadro da situação da filha dele. E nós podemos ver nossos filhos doentes, estão numa situação, não podemos conformar com a situação. O nosso desfrute da palavra, irmão, no dia a dia, a nossa intercessão de oração, por meio da comunhão com Deus, pode salvar toda a nossa casa. Quando você tem o princípio da comunhão com o Senhor, de você separar um tempo para orar, interceder pelo lar, interceder pelos filhos, é aí que a bênção entra na casa. O Senhor está querendo te ouvir. Não fique olhando a situação ao seu decorrer do dia, a situação do seu filho, não conforma com essa situação. Dobre o joelho, ora incessantemente. O Senhor quer que você incomoda Ele. O Senhor quer que você busque Ele. O Senhor quer em todo momento a intercessão pelo filho. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então nós não podemos importar com essa situação. Nós precisamos continuar incomodando o Senhor, porque o Senhor é aquele que dá vida. Os pais devem reunir as forças e começar a orar. Lembre-se, você não está clamando qualquer pessoa para intervir na situação de seu filho. Você chama Jesus. Não interessa o que os outros pensam. Não interessa, irmão, o que os outros falam. Não interessa como os outros estão vendo a situação dos seus filhos, ou do seu filho. Busque o Senhor. O Senhor vai restaurar. Ele é aquele que pode resolver toda e qualquer nossa situação. Não conforme com a situação do seu filho. Se o filho estiver desfrutando pouco, encoraja. Encoraja com amor, com alegria. Vá ao Senhor primeiro. Busque revelação da palavra para aquilo que você pode ajudar o seu filho. Não aplique nele a palavra de morte, não fala lei para ele. Desfruta da vida da palavra e desfruta com o seu filho. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos Então nós precisamos o quê, irmão? Voltar ao Senhor. Nós não podemos conformar com a situação que ocorre no dia a dia, concernente ao nosso ambiente familiar, concernente aos nossos filhos. Volta o coração ao Senhor. Ele está acessível. Nós vimos aqui que Ele está acessível a todo momento. Você precisa só invocar o Senhor, chamar Ele para comunhão, interceder para o seu filho, contar para Ele tudo e qualquer situação que está ocorrendo. Não use mais a sua força natural para cuidar dessa situação. Busque o Senhor. Se o caso chegou à beira da morte, irmão, aqui é aquele que pode dar vida. Aí você tem que buscar aquele que pode ressuscitar. Ó Senhor Jesus. Então nós não podemos nos apegar às opiniões do mundo. O mundo é contrário. O mundo quer tragar os nossos filhos. O mundo não coopera. Então nós podemos, ele é contrário à resposta que esperamos. O que nós esperamos, irmão, precisa vir de Deus. O Senhor precisa vir dele. No versículo 35 de Marcos 5, Marcos capítulo 5, no versículo 35, falava ele ainda quando chegaram algum das casas do chefe da sinagoga, e que disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Ou seja, os mensageiros já tinham dado
por acabada a situação. E pediu até para não incomodar o Senhor. A visão dos mensageiros era que Jesus só curava, mas ele também ressuscitava. Ele trazia existência àquilo que não existe, ele trazia vida àquilo que estava em morte. Então aqui, no versículo 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Essa é a palavra, irmão, chave para a nossa palavra dessa noite. Crê. Crê somente, não temas. Crê que o Senhor pode mudar a situação. Crê que o Senhor pode mudar o quadro do seu filho. Se o seu filho não está desfrutando, se o seu filho está passando por experiência, não tem desfrute com o Senhor e não tem conseguido tocar na vida, crê. Você precisa crer somente e buscar o Senhor. Buscar o Senhor na oração, buscar na palavra, que o Senhor vai te dar luz, como ajudá-lo. Crê que o Senhor pode mudar a situação. Então nós não podemos limitar o Senhor, o nosso conhecimento do Senhor. Nosso conhecimento é menor do que Ele pode fazer. Então não use o seu conhecimento bíblico, sua experiência, para poder tentar salvar o seu filho. O Senhor precisa estar nesse negócio. Você precisa estar buscando o Senhor para que o Senhor restaure o seu filho. Ele é a ressurreição. Jairo buscou a cura. Jesus se revelou como ressurreição. Então Jairo, aparentemente, ele foi atrás de Jesus para curar a sua filha. Esse era o encargo dele. Eu vou atrás do Senhor Jesus, eu vou esperar Ele ali, que Ele vai estar em tal lugar, eu vou buscar Ele vai curar minha filha. Mas o Jesus revelou para ele como ressurreição. Talvez Jesus podia até ter esperado que acontecesse a morte para se revelar o milagre. Então, Ele se revelou como a ressurreição em João capítulo 10, ó Senhor Jesus. João 10, no versículo 10, parte B. 10, João 10, 10, parte B. Jesus fala assim: eu vim para que tenha vida. Eu vim para que tenha vida. E a tenha em abundância. Então foi dessa maneira que Jesus se apresentou a Jairo e a sua filha. Jairo aparentemente foi buscar cura. Jesus deve ter esperado a situação ocorrer para se apresentar como aquele que é a ressurreição. E também no versículo 11, no capítulo 11, João 11, Senhor Jesus, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então foi dessa maneira que o Senhor apresentou a Jairo e a sua filha, aquele que traz a ressurreição, é aquele que traz a vida a quem já morreu, aquele que pode mudar tudo e qualquer situação. Não fique olhando, meu irmão, para a situação do seu filho. Ore, interceda por ele. E dentro dele está a semente da vida que foi plantada. A qualquer momento, o Senhor vai acender a luz de novo, porque a vida de ressurreição entrou nele. Deixe essa situação para o Senhor Jesus. Ele é a ressurreição. Ele entrou como vida em nosso espírito. Essa experiência que nosso filho, ou meu filho, ou seu filho pode estar passando, requer de você uma comunhão com o Senhor incessantemente. Jairo aqui mostrou que ele foi insistente em ir atrás do Senhor, porque ele viu limitado a sua situação. Ele viu que ele não podia resolver a situação. Essa situação é do Senhor. É o Senhor Jesus que traz a existência à vida. Ele que é a ressurreição. Então esse versículo é muito rico. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Senhor Jesus. Então,
Nós precisamos o quê, irmão? Insistentemente incomodar o Senhor. Nós não podemos concordar com a situação que ocorre ao nosso derredor. Nós estamos falando aqui de filhos. Pode ser filho biológico, pode ser filho espiritual. É daqueles que você cuida. Você não pode concordar. Quando a situação não dá mais para você, você precisa buscar. Aí você precisa buscar em joelho, interceder pelo filho. Ó Senhor Jesus. Então, não temas somente crer. Jesus sabia que aquelas palavras poderiam impactar Jairo. Então o animou a crer. Os olhos de Jairo estavam fitos no Senhor. E até aí tudo bem. Mas quando os mensageiros chegaram com a triste notícia da morte de sua filha, seus olhos voltaram do Senhor para os mensageiros. Esse é um ponto que eu quero tocar. Você não pode tirar o seu foco do Senhor. Mesmo que a notícia ela não venha bem agradável. Mas se você focar naquele que pode resolver a situação, você vai ser bem sucedido. Porque aqui fala de crer. Continuando aqui a leitura, a questão de para onde olhar parece sempre acompanhar a experiência dos filhos de Deus. Saber onde devemos colocar nosso olhar faz toda a diferença. Nós precisamos olhar fitamente para o Senhor, porque Ele pode mudar essa situação. Para fechar, vamos ler Hebreus capítulo 4, o versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Ó Senhor Jesus, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então você não pode deixar de achegar diante do Senhor. Esse é um chamado que o Senhor fala. Você precisa estar apresentando ao Senhor, achegar a todo momento a Ele, expor para Ele toda a situação. Não espere que o Senhor, com estalo de dedo, resolva a situação, mas Ele quer que você achegue confiadamente. É uma vez, duas? Não falou que é tanto de vezes. Falou que você precisa chegar confiadamente ao trono da graça. Isso é todo momento. Para quê? Para que receba misericórdia. O Senhor é aquele que exerce a sua misericórdia. E à medida que você vai tendo essa comunhão, essa busca, chegando ao trono da graça, confiadamente, crendo, você precisa crer. É chegar lá crendo. Você vai achar o socorro que você precisa nessa ocasião oportuna. Então o Senhor te chama, irmão, para resolver a situação do lar, que não está mais sob o seu controle. Ele te chama para a comunhão. Ele quer que você crê nele. Ele não quer que você temas. Ele quer que você crê somente que Ele pode mudar a situação do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, no seu viver da igreja, no seu andar diário. Ele é a ressurreição e a vida. Então a palavra-chave nessa noite para nós, precisamos chegar diante do Senhor confiadamente, crendo que a sua misericórdia pode ser cedida para nós. E que a sua graça vai nos alcançar. Então essa palavra dessa noite nos chama a atenção muito. Um pedido desesperado de um pai, vendo a situação da filha, já no leito, na beira da morte. E ele procurou aquele que podia resolver a tal situação dele. Então esse é o nosso Senhor. Nós precisamos crer. Oração matinal, comunhão pela palavra. Tudo que você vai fazer precisa crer somente. Não temas. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. A palavra, ela é a verdade. A palavra, ela é a vida. Então eu preciso chegar diante do Senhor confiadamente crendo. Jesus é o Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas lives, as palavras que temos compartilhado. E boa noite para todos. Jesus é o Senhor.